Olá! Devido ao grande sucesso do documentário Os Últimos Dias, do Rei do Cangaço, produzido e levado ao ar em 2018, a TV Educativa de Alagoas volta à Grota do Angico, em Sergipe, palco do combate ocorrido em 28 de julho de 1938, entre policiais e cangaceiros, que resultou na morte de Lampião e parte de seu bando. Fato histórico que marcou o início do fim do cangaço. Nesta nova abordagem, nossa produção, por meio do jornalista e historiador João Marcos Carvalho e do diretor de fotografia André Feijó, percorreu as entranhas da Furna Rochosa ao lado do perito criminal Vitor Portela, que produziu uma radiografia detalhada do derradeiro esconderijo do Rei do Cangaço. Sou cangaceiro, lá do sertão, sou nordestino, sou cabra de Lampião. Do meu destino eu arredo não, eu só me entrego na mão de Deus, meu patrão. Sou cangaceiro, lá do sertão, sou nordestino, sou cabra de Lampião. Do meu destino eu arredo não, eu só me entrego na mão de Deus, meu patrão. Acompanhe agora a marcha de nossa expedição, rumo ao local onde Lampião, Maria Bonita e mais 9 bandoleiros foram eliminados pela volante do Tenente Bezerra. Tome fôlego e siga em frente. Na busca incessante para chegarmos mais próximo possível da verdade histórica sobre a morte de Lampião, voltamos à Grota do Angico 4 anos depois de termos reconstituído o combate final entre cangaceiros e policiais, ocorrido na madrugada de 28 de julho de 1938, uma quinta-feira chuvosa do inverno nordestino. Quando o chefe bandoleiro e 10 de seus comparsas foram liquidados pela tropa volante do Regimento Policial Militar de Alagoas. Eu acho que o trabalho que o João e o Vitor fizeram foi um dos melhores trabalhos que foram realizados ultimamente. É um trabalho sério, de pesquisa e bem fundamentado. Eu acho que as pessoas têm obrigação de assistir, porque você começa a se perguntar, ele faz com que você tenha vários questionamentos. Essa é a grande importância do vídeo. Esse documentário de hoje eu posso classificá-lo como o melhor documentário que eu já vi, porque ele é abrangente, ele é muito abrangente, com muitas informações e já passou pela primeira barreira, porque aqui hoje tem muitos escritores, muitos pesquisadores, pessoal, faltando alguns, evidentemente, mas a nata do conhecimento sobre o cangaço, e todos eles gostaram. Desta vez, nossa produção contou com a honrosa parceria da equipe do documentarista cearense Aderbal Nogueira, infatigável rastejador de notícias que muito tem contribuído para a elucidação de dezenas de fatos ainda controversos do universo cangaceiro. Unidas, nossas equipes seguiram por terra, partindo de Piranhas em direção a Entremontes, 12 quilômetros rio abaixo, na margem alagoana do São Francisco. Debruçada sobre o Velho Chico, Entremontes é o mais antigo povoado piranhense. Habitado por pescadores e mulheres rendeiras, brotou em meados do século XVIII. E sua beleza rústica encantou o imperador Pedro II em sua visita à região no distante ano de 1859. Suas ruas e praças, hoje tranquilas, foram testemunhas da intensa atividade cangaceira entre 1916 e 1938. Quando bandidos e policiais travaram uma guerra sangrenta que ficou conhecida como Cangaço Lampiônico, época em que Virgulino Ferreira da Silva reinou absoluto como monarca do sertão. E foi justamente em Entremontes
que na noite de 27 de julho de 1938, a polícia alagoana, representada pela Força Volante sediada em Piranhas e comandada pelo primeiro-tenente João Bezerra da Silva, deu início à marcha rumo à Grota do Angico, lado oposto do rio. Mas enquanto a população desse simpático enclave ribeirinho cuidava dos seus afazeres, eu e Aderbal Nogueira nos reunimos para trocar informações sobre as atividades de Pedro de Cândido, que além de comerciante e morador da região, era um dos mais notórios colaboradores de Lampião na época mais pesada do cangaço. Pois é, João, hoje nós estamos aqui em Entremontes, né? Isso aqui é uma base fundamental para a história do cangaço e principalmente no epílogo, porque foi justamente daqui que a Volante veio para pegar o camarada-chave, digamos assim, que era o Pedro de Cândido, que era o homem que conhecia exatamente onde o Lampião estava. Então esse é um ponto importantíssimo para todos aqueles que pesquisam a história do cangaço. E as histórias persistem, né? Então, contradições e mais contradições. Você acha que o Pedro de Cândido foi mesmo torturado pela Volante? Ou houve algum acordo, algum acerto? Porque as pessoas sempre perguntam isso. E o nosso dever é pesquisar, não é isso? João, por tudo que eu pesquisei, pelas pessoas que eu conheci, o que eu acho? Que a tortura que o Pedro sofreu foi aquela tortura pior de todas, que é a tortura psicológica. Ele não sofreu aquela história de arrancar unha, isso não aconteceu. Durval, o irmão dele, disse isso e outras pessoas. Tanto é que ele aparece numa foto, logo depois, lá no Angico, com as mãos normais. Ou seja, a tortura que ele teve foi aquela que qualquer um de nós, como diz a música, na tortura toda carne se trai, a tortura psicológica. Ou ele levava, ou ele e a família dele iam sofrer tortura. Aí sim, torturas terríveis, e ele não era louco de saber que poderia acontecer com ele e a família, os irmãos, a mãe, sofrer caso ele não fizesse o que o comandante estava pedindo, o comandante João Bezerra. Então ele foi obrigado, e eu até costumo dizer, João, que eu faria o que ele fez, e eu acredito que qualquer um faria. Sim, você acredita nesse contexto que os dois foram amarrados e levados junto com a Volante no momento em que estava chovendo, tinha neblina, tinha lama, tinha todo o problema pelo caminho? Você acha que a Volante levou os dois realmente amarrados até lá para que eles mostrassem o coito de Lampião? Eu particularmente eu descarto totalmente isso daí, até baseados assim pelo seguinte motivo. Tanto Pedro como Durval, eles sabiam o quê? Que se eles fizessem algo de errado, o primeiro a tombar seriam eles. Que João Bezerra disse, se você me botar uma tocaia para Lampião, o primeiro que morre é você. Ou seja, eles estavam subjugados. E só se eles fossem loucos de tentarem alguma coisa no momento daquele. Qualquer pessoa em sã consciência iria atender a ordem do comandante ali, das Volantes, sem piscar o olho. Era a vida deles ou a de Lampião. Passado esse instante todo, esse clima todo e tal, aí Lampião morto, né? Festa em algumas cidades, etc., a exibição das cabeças, a coisa toda. Aí o Pedro de Cândido volta para cá, para Entremontes, né? E recebe como prêmio a graduação de cabo da Polícia Militar de Alagoas e de subdelegado daqui, de Entremontes. Então eu pergunto a você, as pessoas que perguntam, poxa, será que tinha um acerto com a polícia, tinha alguma coisa junto a que ele recebeu esse prêmio? E qual é a sua opinião a respeito disso tudo? João, isso aí, eu comparo isso com o que aconteceu com o Zé Saturnino. Zé Saturnino entrou para as forças policiais, para as forças volantes, por quê? Para ele se ver, de certa forma, protegido. Se Pedro não acontece isso com ele, ele ia ficar, digamos, solto. Então, para uma possível vingança de um cangaceiro, de alguém, ele está totalmente desprevenido de tudo. E a partir do momento que ele estava nas forças, para alguém tentar uma vingança como ele, ia estar mexendo com as forças policiais, com as volantes, com o Estado e com uma série de coisas. Então, na minha opinião, ele entrou para esse cargo, foi dado esse cargo para ele de uma certa forma estar protegido. Nada mais do que isso. Até porque, só da seguinte forma, quem começou tudo foi Joca, não foi ele. Foi Joca, não foi ele. Então só isso aí já eu acredito que já derruba toda essa teoria
dele ter ganho isso como uma forma de gratificação pela morte de Lampião. Dentro dessa história toda, né? Então, ainda em Angico persistem outras historietas, né, que o povo vai contando através do tempo. Mas isso, vamos dar um pulo amanhã lá em Angico para a gente contar isso de lá? Ah, com certeza. Lá em Angico a gente tem, estando lá no local, que foi palco, né? A gente vai ter muito mais nuances para a gente falar sobre esse assunto. Tá certo. Então, vamos lá, né? Não saia daí. Daqui a pouco você acompanha a nossa equipe, que a partir de Piranhas, Alagoas, desce o Rio São Francisco até o Porto da Forquilha, em Sergipe. Início da trilha que leva à famosa Grota do Angico. Não vá embora. Voltamos já.